Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a todos que estão aí participando de mais uma sessão do ACL Visual, virtual, que é justamente para suprir a ausência das reuniões presenciais da Academia Cearense de Letras. Então, estamos desenvolvendo mais esse tipo de reunião que está sendo coordenado pela nossa confreira Graciane, com a programação a cargo da nossa diretora cultural, a Lourdinha Leite Barbosa, e também com apoio da outra confreira, Maria Beatriz Rosário de Alcântara. Isso. Então, Muito hoje, bem. nós temos mais um episódio dessa série que trata de cidades do Ceará. Já algumas cidades foram apresentadas aqui anteriormente, na gestão da presidente Ângela Gutierrez, e nós estamos dando sequência a essa iniciativa. E hoje chegou a vez de Maranguape. Maranguape, que é uma cidade tão simpática, não é? Aqui da nossa região metropolitana, que tem muita história e tem muitas personalidades importantes e tem também uma geografia e uma topografia que está muito, vamos dizer assim, ligada ao turismo e a uma flora também característica das nossas serras úmidas, enfim. Eu mesmo tenho recordações muito boas de Maranguape. Meu pai tinha um sítio, logo na saída da cidade, ali próximo ao Colégio Santa Rita, salvo engano. Era justamente o sítio Bom Princípio. Me lembro muito de dias agradáveis que nós passamos ali. Vizinha ali a Dona Xana. Muita gente deve recordar também que era uma espécie de pousada e restaurante que tinha naquela região. Além disso, tem um dos cearenses mais ilustres do Brasil, foi o Capistrano de Abreu, considerado o maior historiador brasileiro. E há, na atualidade, uma academia de ciências e letras e artes de Columijuba e cultua, como o próprio nome diz, esses diferentes ramos do conhecimento. Agora mesmo eu sei que está, eu diria, em construção, porque estava destruída a casa onde nasceu o Capistrano de Abreu, reproduzindo a sua planta original. Será também um centro de atração cultural e é o ponto da memória desse cearense notável. Então, quero agradecer o Paulo Neves e o Francisco Lopes, Dedé, por terem aquecido o nosso convite. A forma de apresentação obedece a um cronograma que visa dar maior ensejo de participação a todos que estão, no momento, contribuindo para o melhor resultado dessa reunião, de maneira que o poder de síntese e o conhecimento que cada um dos dois tem, certamente vai contribuir muito para uma reunião muito produtiva e que a gente possa conhecer mais sobre Maranguape, sua história, sua tradição, sua cultura, também em relação ao patrimônio edificado, que ainda mantém
é difícil, que tem um valor histórico muito grande. Enfim, a palavra agora vai estar com vocês, coordenados pela Gleiciane Cordeiro, que é a grande animadora e coordena com muita competência essa reunião. A Lourdinha, claro, ela é que vai fazer a apresentação dos dois palestrantes de hoje, dos seus respectivos currículos. Obrigada, doutor. Eu passo a palavra agora à Lourdinha Leite Barbosa, nossa diretora cultural, para que leia aí a mini biografia dos palestrantes e iniciemos, então, esse diálogo. Antes de ler a biografia, eu quero dizer da alegria da academia, não é? Como o nosso presidente já falou, aqui em Maranguape, homenageando a cidade, homenageando as figuras ilustres dessa cidade, através dos nossos dois brilhantes conferencistas. Então, eu já conheci Maranguape em tempos idos, faz muito tempo, não reconheci mais quando eu vi as imagens de Maranguape hoje. Eu fui a Maranguape quando meu irmão foi técnico da seleção de futebol de salão, que era da Xenosa. Boa noite a todos os acadêmicos da Academia de Letras, os que por aqui, Beatriz Alcântara, a nossa doutora Regina Fiuza, a nossa ex-presidente Ângela Gutierrez, a nossa querida poetisa Regine Lima Verde, e todos os outros que estiverem, que eu não estou vendo no momento. E também, principalmente, aos acadêmicos da Academia de Letras e Artes de Columbijuba, e todos os outros acadêmicos de outras academias que estejam presentes. Eu vou ler os currículos dos nossos dois conferencistas de cidades escritas, dando continuidade ao que a Ângela começou durante o tempo em que ela foi presidente. Vamos começar por ordem alfabética. Então, vamos começar pelo professor e trovador Francisco José Moreira Lopes, também conhecido por Dedé Lopes, é natural de Maranguape, Ceará, bacharel em Ciências Estatísticas pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Administração e Negócios e tem licenciatura plena em Ciências da Religião. É presidente das Arcádias, União Brasileira dos Trovadores, a ACLA, Academia de Ciências, Letras e Artes de Columbijuba, Maranguape, e a Academia de Letras Juvenal Galeno, em Fortaleza. Acadêmico emérito da UMES, Academia de Letras dos Municípios do Ceará, e chefe da Unidade Estadual do IBE no Ceará. Graciane, tem alguém que o telefone ligado está dando interferência. Peça, por favor, para as pessoas que tiverem com o microfone ligado, ligar, porque de vez em quando a voz infantil tem um barulho. Bom, o nosso segundo conferencista é o escritor, ambos são escritores, escritor e economista Paulo Roberto Neves Pereira, bisneto de Arthur de Carvalho e de Antônio Pereira, natural de Fortaleza, fundou o Instituto Cultural Chicanísio, no Cascatinha, Maranguape, de onde, desde 1983, emanam suas produções culturais e pesquisas historiográficas. Conselheiro-presidente do Memorial ACLA Capistrano de Abreu, em Columbijuba, diretor da União Brasileira de Trovadores, Maranguape, titular da Academia de Letras Juvenal Galeno, diretor da UMES, Academia de Letras dos Municípios do Ceará,
imortal da Academia de Letras do Brasil, São Paulo, correspondente da União Brasileira de Escritores, diplomado pela Academia Francesa de Artes, Letras e Cultura, patrono perpétuo da CONCLAB, Confederação de Ciências, Letras e Artes do Brasil, presidiu a Associação Cearense de Jornalistas do Interior e coordenou o grupo Calesse de Pesquisas e o seminário Seara Holandês 380 anos. O currículo dos dois é bem maior, muito rico. Então, isso é um currículo abreviado, um breve currículo. Bom, eu vou passar a palavra primeiro ao Francisco, por ordem alfabética, que é o Francisco José Moreira Lopes. Pode falar, Dedé Lopes. Pois não. Boa noite a todos e a todas. Uma satisfação muito grande. Meu aplauso aí aos acadêmicos da Academia Cearense de Letras, ao senhor presidente. E é uma satisfação vir falar aqui sobre o nosso município. Eu vou falar mais um pouco da questão literária. Literatos de Maranguape. Essa é a linha de trabalho pela qual a gente vai trazer aqui. Inicialmente, queria dizer que o município de Maranguape foi criado, foi fundado em 17 de novembro de 1851, pela Lei Provincial número 553, quando o distrito foi elevado à vila, desmembrado de Fortaleza. Após 18 anos, Maranguape foi elevado à condição de cidade pela Lei Provincial número 1282, de 29 de setembro de 1869. Então, para ressaltar a parte literária, eu gostaria de dizer assim: parabéns, Maranguape, por sua emancipação. É um disco de minha autoria que diz assim: em novembro, dia 17, Maranguape comemora inconteste sua independência administrativa, pois era necessário mudar, ter nova perspectiva. Seu território foi desmembrado de Fortaleza. Em 1851, no Ceará surgiu o município A Certeza. Através da Lei Provincial 553, teve sua povoação, sendo elevada à vila, trazendo alegria à população. O distrito passou a município naquele momento, buscando melhorias e o desenvolvimento. A terra do bravo índio Maranguape recebeu a bela denominação de Maranguape. A cidade é pacata e de boa terra. Quem canta com o verde de sua serra, e por ser muito aconchegante e maravilhosa, cheia de beleza e amor como uma mãe carinhosa. Tem um povo alegre, simpático e cativante, trabalhador, inteligente e tolerante. Por sua história, revela todos os seus lugarejos, e seus munícipes realizam muitos festejos. Com atitude clara e muito honesta, é assim que o maranguapense se manifesta, na data dedicada ao município, renovando sua resistência como no princípio. Parabéns, Maranguape, por sua emancipação, nesta inesquecível data para a sua população. Então, aí foi um disco que eu fiz em homenagem a Maranguape pela emancipação. O município de Maranguape tem uma população residente de 113.561 pessoas, de acordo com o censo de 2010, é formada por 49,8% de homens e 50,2% por mulheres. E a sua faixa etária, ela está entre 0 a 14 anos, 23,6%, de 15 a 30 anos, 32%, e de 31 a 50 anos, 25%. E atualmente a estimativa de população de Maranguape é de 130.346 habitantes, um dos grandes municípios do Ceará. A questão dos literatos de Maranguape eu dividi em duas fases. A primeira fase eu coloquei os nascidos entre 1852 e 1921. Tá? Então, a primeira fase, nós temos Capistrano de Abreu, Antônio Augusto de Vasconcelos, Rocha Lima, Monsenhor Quinderé, José Sombra, Pontes Vieira, Cândido Jucá, Antônio Belo Mota, Braga Montenegro, Lauro Vieira Chaves, Hilário Gaspar, José Nascimento e Gilson Nascimento. É claro que um dos mais famosos desses literatos é Capistrano de Abreu, nascido em 23 de outubro de 1853 e falecido em 13 de agosto de 1927. Então, foi escrito a seguinte homenagem a Capistrano. O Capistrano de Abreu, em Columijuba, emana
E ao contemplar Maranguape, bela cidade serrana, um grande historiador que escreveu com um rigor metodológico explana. Hoje, 23 de outubro, no Brasil é celebrado 177 anos de Capistrano abnegado, estudioso da trajetória do Brasil e sua história colonial foi voltada. A ACLA, nossa academia, com alegria enaltece ao emérito tão brilhante, Capistrano que engrandece, a Maranguape querida, que é sempre resplandecida por todo ser que a conhece. Parabéns a Capistrano, de Abreu historiador, do Brasil colonial, com elevado valor na Arcádia maranguapense, orgulho do cearense, por cumprir o seu labor. Então, essa é a homenagem que é feita por a Capistrano de Abreu. Então, o Capistrano foi historiador, professor, considerado o maior historiador do Brasil e príncipe dos historiadores brasileiros. Também nós temos Antônio Augusto de Vasconcelos, que nasceu em 1852 e faleceu em 1930. Ele foi magistrado, jornalista, professor, deputado estadual e um dos fundadores do Instituto do Ceará e da Academia Cearense de Letras, que está aqui nós estamos fazendo essa palestra. Né? Terceiro nome que eu gostaria de salientar, nasceu em 1855, faleceu em 1878. Um dos fundadores da Academia Francesa, entidade literária que reunia jovens intelectuais da capital cearense. Considerado gênio da análise literária brasileira. Também outro maranguapense, Monsenhor Quinderé, nasceu em 1880 e morreu em 1960. José Alves Quinderé, uma das mais altas expressões do clero cearense. Professor de latim, fundou o Colégio Cearense em 1913, eleito por 2 mandatos para a Assembleia Legislativa, também era escritor. E quinto nome, José Sombra, nascido de 1883 a 1932, advogado, professor, membro do Instituto do Ceará, membro da Academia Cearense de Letras, nasceu em Viena, mas considerava-se maranguapense, a exemplo de seu pai, cidade em que se destacou a sua família. Sexto nome, Pontes Vieira, de 1894 a 1944. Bacharel em Direito, professor, promotor, juiz municipal, delegado de polícia em Fortaleza, procurador fiscal, deputado federal e constituinte em 1934. Desembargador, escritor e membro da Academia Cearense de Letras. Por isso que Maranguape está muito bem representado na Academia de Letras, né, por seus membros. Sétimo nome, Cândido Jucá, nascido em 1865. Nasceu em Maranguape e morreu no Rio de Janeiro. Não temos a data do falecimento. Jornalista e professor, tradutor e professor de alemão, escrevia alemão e falava fluentemente francês, inglês, italiano e esperanto. Oitavo nome, Antônio Belo Mota, em 1903, o seu nascimento. Também não sabemos quando faleceu. Médico, farmacêutico, escritor e jornalista. Nono nome, Braga Montenegro. Nasceu em 1907 e faleceu em 1979. Contista, crítico e ensaísta de projeção na literatura nacional. 10º nome, Lauro Vieira Chaves, 1907 a 1966, médico, advogado, professor, prefeito de Cascavel, colaborador de vários jornais, era considerado intelectual de alto nível. 11º nome, Dejaci Menezes, 1907 a 1996, advogado, professor, um dos fundadores da Faculdade de Ciências Econômicas do Ceará, reitor da Universidade do Brasil. Temos até um dos professores da Universidade, da Faculdade Econômica aqui presente na nossa sala. 12º nome, Hilário Gaspar de Oliveira, de 1908 a 1984. Advogado, professor, jornalista, publicou o livro Ceará Hilariante. 13º nome, José Nascimento, de 1914 a 1996. Formado em Direito, jornalista, editorialista em vários jornais, grande orador. E o 14º nome, Gilson Nascimento, de 1920 a 2006, odontólogo, professor de inglês, tradutor, poeta, ensaísta e cronista. Essa foi a fase 1. A fase 2 são alguns literatos da atualidade, ou seja, nascidos a partir de 1922. Então, nós podemos citar Aloysio Gonçalves da Silva, Antônio Carlos Francisco de Andrade, Antônio Mendes Costa, Antônio Ramos Ponte, Cândida Lima Carneiro, Celina Gaspar Cavalcante, Edna Mato Dias, Edinaldo Vieira Nascimento, Francisco Arlen Lima, Francisco Chagas Neto, Francisco Cleiton Silva Menezes, Francisco José Moreira Lopes, este que nos fala, Haroldo César Bezerra Paula, Elvia Matos Lourenço, João Oswaldo Soares, José Aurailson Cordeiro de Abreu, José Cleodomir Castro, José Nelson Melo, Júlio César Moreira, Lúcia de Fátima Barpurunga, Luiz Carlos de Abreu Brandão, Luiz Gonçalves Lemos, Luiz de Janu, Maria de Lourdes Figueiredo Araújo, Norma Colares,
Maria Ruth Bartos de Abreu, Moésio Carneiro Bartos, Moisés Lourenço de Souza, Monsenhor Mauro Gugel Braga F, Nilcila Valentim, Olga Rosália Silva Pedrosa, que está aqui na nossa sala, Pedro Honorato da Silva, Raimundo Rodrigues de Araújo, Pedro Gomes de Mato, Ofélia Gomes de Mato, Paulo Neves, Terezinha Vidal, Belane Freire, Henrique Eduardo, Léo Manuel, Rainer Costa, Pedro João de Abreu, José Filho, Odailson Silva, entre outros poetas e escritores. Eu vou representar essa fase com o poema Serra de Maranguape, do Monsenhor Mauro Herbster, que diz assim: esbelta com montanhas altaneiras, ostentando soberba majestade, a nossa serra vê nossa cidade, dormitando nas sombras das mangueiras. E Maranguape, estando a seus pés, muitas vezes acorda ouvindo cantos, na voz de passarinhos que são tantos, são de um coro musical nota 10. Maranguape da Serra Namorada, que aparece com flores enfeitada, vestida num gaio verde que reluz. É mesmo semelhante à noiva bela, fazendo pose diante da capela, bela noiva que encanta e seduz. E temos, assim, trovadores. Eu vou colocar trovas de Raimundo Araújo, dizendo assim: a União Brasileira de Trovadores à Secção, de Maranguape Faceira, primeiro ano em ação. Marquei no meu calendário dia 14 de março. Pelo teu aniversário, meu abraço não desfaço. Parabéns para você nesta data muito querida, que é a infinita mercê de Deus tenhas a tua vida. Tendo como presidente Maria Lourdes Figueiredo, dedicada, competente, sem engano, sem segredo. Dia 14 de março, em 2005, ano. Que seu tempo seja espaço, sem disfarce, sem engano. Então, foram trovas feitas pelo primeiro ano da UBT. Hoje a UBT vai fazer 17 anos no próximo dia 14 de março. E Raimundo também escreveu Maranguape Jubilado, assim dizendo, Raimundo Araújo: rasga o pano da boca da floresta e aparece da serra o palco em festa, no cenário da fauna, apresentando muitos pássaros já cantando e voando. Maranguape celebra o jubileu dos 150 anos, todos seus, numa vida de real cidadania, vivida em paz e com muita alegria. Hoje até o filho da terra maltrata, devastando sem dó as suas matas, destruindo belas céus em toda hora. Amanhã ouvirá as serenatas num protesto entre ações tão insensatas dos pássaros que estão cantando agora. E gostaria de citar agora o poeta e trovador Antônio Francisco de Abreu Andrade, com a trova dizendo: canta os pássaros da matina, canta o poeta seu mundo, canta o verso que emana do seu ego mais profundo. E o poder da fantasia da poetisa Cândida Lima Carneiro, ela diz assim: se a satisfação da imaginação tem a função do narcótico, conforme Eric Fromm, concluo com uma porção de mim, vive dopada e com certeza sou feliz assim. Também Maranguape de outrora, de Cândida Lima, diz assim: Maranguape de clima benfazejo, em sua bela e bucólica cercania, num passado que já vai distante, hospedava a quantos a esta boa terra recorriam. Eram pessoas contaminadas pelo bacilo de Koch, muito mais fortalecidos pela crença de que aqui eles seriam curados. Também esteve no aconchego da serra, mas apenas pelo deleite que esta oferecia, alguém com sensibilidade para se render à sua magia. O maranhense Catulo da Paixão, e aqui ele se teria inspirado para escrever seu canto, o Luar do Sertão. Maranguape cultivada, maniçoba, café, frutas, cana-de-açúcar, algodão, e para a Inglaterra exportava laranja com sua grande produção. A cidade vivenciava intensa fase comercial, cuja evidência encontra-se hoje em cada casarão colonial. Ocorreu que em Maranguape, famílias tradicionais, enriquecidas com o cultivo do café, os senhores dos cafezais, fizeram de veras a cidade crescer, mas depois, por ironia, fragmentaram-se essas forças e o progresso começou a arrefecer com o declínio da economia. E tem uma outra poetisa, Celina Gaspar, em memória, e ela disse assim: eu quero ser Marajá. Faringite, sinusite, laringite, e agora sobrou uma bronquite. Foi o que pude ganhar me doando sem limite na tarefa de ensinar. 30 anos de trabalho sem poder me aposentar, são 15 na educação, mais 15 em outras empresas. Já paguei todos os NPS da vida, porque não posso juntar. Agora devo esperar a Constituição do Ceará. Eu morro até lá, até chegar lá, mas na outra encarnação eu quero ser Marajá. E aí vem a resposta: quando eu for Marajá? Ah, quando eu for Marajá, ganhando sem trabalhar, com dinheirama na mão, vou investir com certeza em planos de educação, vou fundar uma escola de ensinar honestidade, para educar a moçada a viver em sociedade. Aí sim eu acabaria, já, com essa máquina imoral de fabricar Marajá. Celina Gaspar. Vaval Soares, também poeta, disse assim: Maranguape, Maranguape, tu és tudo para mim. És meu pai, és minha mãe, é aquele serafim. És doçura uma canção, és bênção da criação.
meu amor não terá fim. Haroldo de Paula, falando sobre a paz, disse a seguinte trova: do homem a história no decorrer dos anos, vem de os fatos mudando em momentos de glória. Relatam-se conquista de reinos eternos, quase sempre por guerra, meios não pacifistas. Séculos de cultura de pensar egoísta, visão maniqueísta, ainda hoje perdura. Tem-se buscado a paz onde ela não está, pois tratados a afirmar mostram-se ineficazes. Também professor Arailson, e aí eu queria falar agora sobre a mulher, porque é o dia da mulher no próximo dia 8, dizendo assim: para fecundar a vida, Deus Pai criou a mulher. Será sempre preferida geração, amor e fé. Quando Deus criou Adão e Eva, sua mulher, disse: tu és geração da vida, amor e fé. Ó Deus Pai da criação, espírito, luz e fé, a imagem fez Adão da costela a mulher. Se tens uma mulher fera, não desamines, irmão, amansas essa pantera com a ponta do ferrão. E agora ele louvou a Maranguape de Lourdes Figueiredo. Minha Maranguape querida, que tão bem me conquistou, prendeu-me toda essa vida com um laço protetor, fitando as suas serras que me transportam aos céus, me sinto tão pequenina como uma folha de papel, cheia de sol, de luar, cachoeiras, de pássaros raros a cantar. Para mim és paraíso, posso isso afirmar. Tua gente é simples, boa, sem querer muito almejar, como um rio tu corre suave, sem se agitar. Como gosto de teu jeito inocente de menina que ignora a maldade do ser humano felina. Minha Maranguape linda, achei-te por um acaso, procurando pelo mundo algo que me desse amparo. Sou tua filha adotiva, mas que te ama demais, e peço a Deus dos meus versos que não nos separe jamais. Lourdes Figueiredo foi a fundadora da União Brasileira de Trovadores em Maranguape em 2004. Agora, 2 minutos. Eu queria citar o hino de Maranguape. Tá. O hino de Maranguape, de autoria de Ofélia Gomes de Mato, diz assim: Maranguape, da tribo potiguara, entre serras e vales verdejantes, um aldeamento equestre nesta terra, arriba d'água claras murmurantes. Maranguape, Maranguape, da terra nobre porcela, de ti se ufanam teus filhos, no amor a paz a procela. Maranguape, ó sabedor da guerra, nome excelso que o povo perpetua, num assombro de amor e terra, a esta terra que em nosso seu perene estatua. Maranguape, Maranguape, do Brasil nobre parcela, de ti se ufanam teus filhos, no amor, na paz, na procela, em fim do século, o fato se eleva. E gostaria agora de falar trovas de minha autoria sobre Maranguape. Maranguape, que beleza, sua serra majestosa, exprime toda a grandeza desta terra fabulosa. Estou cheio de lembrança do Maranguape querido, do meu tempo de criança, um feliz tempo vivido. Lá de cima da colina posso ver meu Maranguape, a beleza me fascina, não há nada que me escape. És mais que uma bela querida cidade, para a nossa felicidade. Para a nossa felicidade, esta terra fabulosa desnuda toda a bondade de sua gente garbosa. Também queria colocar a mulher em Sepestilha de Ramos Pontes em homenagem às mulheres. Ramos Pontes de Maranguape. Da Eva edênica e formidável, a eternidade do amor nasceu. No paraíso eterno e desejável, Adão conquistou pleno apogeu. Pela mulher, o precursor do humano raça e destino seu, da glória, seu pai peiu. E declaração de amor ao Maranguape, de Olga Pedrosa. Todo poeta gosta de cantar a sua terra. Nem sou pobre, nem sou rica, mas nasci em terra nobre. Hoje só tem poesia e sua história corre. Eu também sou poetisa, nascida aqui nessa serra. Que a inspiração principia e minha alma aprecia. Todo versejo de poesia. A degustação que provo desse sol que tem magia. Minha tez morena anuncia nos versejos dos poetas que meu torrão vivencia se eu tivesse 1000 vidas. Outra vez te acolheria e em Maranguape, sem dúvida, 1000 vezes me enterraria. Outra questão fabulosa de Maranguape é a questão artística. Nós temos muitos artistas, entre eles podemos dizer Chico Anísio, humorista reconhecido nacionalmente, e o violonista Manassés de Souza, também reconhecido internacionalmente. Temos ainda o maestro José Leomar Nunes Costa, o Teta, que faleceu agora na segunda passada, nosso luto ainda. Temos o pianista Francisco José de Paula, Teto. Temos o Ageu Gugel Filho, Luiz Carlos Brandão, Moisés de Souza, Manuel Cabral, Francisco Nunes, também falecido, e entre outros músicos. E temos ainda artesãos, artesanato de Maranguape muito forte, com seus bordados, ou seja, é uma terra de muita cultura, em que a música, o artesanato e a literatura muito bem evidenciam. E, para finalizar, eu gostaria de dizer assim: é tão linda a nossa serra, depois das chuvas intensas, que até o verde que encerra a alimentar nossas crenças.
peito do gavião em minha terra querida, inspirei meu coração para fazer trova sentida. És minha terra querida, Maranguape, meu torrão, que faz feliz minha vida e alegra meu coração. A Maranguape querida é perto de Fortaleza, sua serra consolida nosso amor à natureza. E, além disso, nós temos a Academia de Ciências, Letras e Artes, com seus 63 acadêmicos, que tem uma atuação marcante. A ACLA agora está revitalizando, reconstruindo a Casa de Capitão de Abreu, e aí o nosso ex-presidente, Paulo Neves, que vai suceder aqui na fala, foi aquela pessoa que alavancou a Casa de Capitão de Abreu e que nós esperamos em breve inaugurar e fazer reuniões lá e tornar um ponto de encontro de estudiosos, de literatos e da cultura. É isso que a gente está com o Maranguape hoje, nesses breves 15 minutos. Espero ter colocado muito bem essas questões. E finalizo dizendo: a minha serra, a nossa serra, é uma pessoa que tem dados, respeito, tem sede, respira, transpira, com vida longa, mas sem data de nascimento, infância, meia-idade e velhice. E Ruth Abreu de Bagã. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria que as pessoas vissem ao fundo. Quero agradecer as belas estrofes do trovador José Moreira Lopes. Muito, muito bonita a sua fala. E antes de chamar o Paulo Roberto Neves Pereira, eu queria dizer que nossa princesa das poetisas está aqui presente, Gisela Medeiros, também a presidente da Sociedade Amigas do Livro, a Marilena, a Leninha, e mais outras que eu não vi, eu não posso citar, e dizer da nossa primeira presidente, mulher presidente da Academia, Ângela Gutierrez. Bom, então eu quero chamar agora o Paulo Roberto Neves Pereira. Uma saudação a todos os confrades e confreiras. Eu vou me permitir saudá-los em nome das Arcádias que se irmanam nesses desafios comuns, né? A própria UBT, a ACLA Colonijuba, a Academia de Letras dos municípios do estado do Ceará, a Academia de Letras Juvenal Galeno, as parcerias com o Ciridião na Academia Fortalezense, né? E também o agradecimento da ALAC. Então, na realidade, é um trabalho conjunto. Até porque nós entendemos, falando agora de Maranguape, cidade escrita, que a nossa concepção é que o sentido cultural ele não se deixa dividir por fronteiras políticas. E o Maranguape grande, foi um dia uma parte de faleza, mas também foi desta segunda vila do Ceará quem primeiro se elevou nessa região a município. E saibam, os amigos, já que está sendo gravado, que Messejana era distrito de Maranguape. Nesse momento em que Maranguape virou município. Daí explica a profunda ligação dos Sombra com os Alencar. Mas, olhando, e assim atuamos aqui naquilo que chamamos da Confraria Cultural do Vale da Aratanha, lembrando o Paulo Tadeu lá na Palmácia, que Palmácia era Maranguape, a Guaiúba com outros confrades, o Moura na Catuba,
eu pela Almesse aqui em Maracanaú, né? E outros confrades. Então, esse segmento, nós temos de pensar a cultura, independente dessas emancipações que foram ocorrendo, desta forma. E desta forma, eu preciso dizer que, como um adventício que migrou após concluir seus estudos na capital onde nasceu, e seus estágios, e escolheu Maranguape para viver há 40 anos, sempre me fascinou toda esta cultura. E ao receber esse honroso convite, Maranguape, cidade escrita, o meu foco, além de agradecer, né, a esta obra desta década do Juarez Leitão, que com certeza, na outra edição, nós vamos conversar mais ainda, e no momento em que eu recomendo a todos, ok? No momento em que todos os esforços estão sendo feitos pelo doutor Ditaí, pela Ofélia Matos, para a reedição desse trabalho que eu considero extraordinário. E recebeu um prêmio do Centenário Castanho de Abreu, de Pedro Gomes de Matos, que dá nome ao nosso teatro, que ainda está fechado, mas nós vamos conseguir reabri-lo com a mobilização da cultura. Então, nós esperamos, muito em breve, poder reeditar esta obra do Pedro Gomes de Matos. Claro que muito a Academia de Abreu, que tem Capistrano de Abreu como patrono, com suas revistas, com as monografias de seus acadêmicos, com 4 trabalhos extraordinários, né, do Francisco BD, que inclusive esteve, quando o doutor Lúcio estava à frente do Instituto, palestrando lá, mas que desde o sescentenário já vem escrevendo sobre Capistrano. Eu quero só reforçar, para quem não acompanhou, que Capistrano de Abreu é doutor honoris causa pela Universidade Estadual do Ceará. Dedé foi muito feliz na narrativa de tantos ilustres maranguapenses. Claro que existem muitos adventícios, como eu, embora de raízes inegáveis, né? Tanto com a família Fernandes Vieira, José Fernandes Vieira e de Sebastião Fernandes Vieira, e dos médicos, Sebastião Fernandes Vieira, mas também porque a família se radicou lá desde a época da guerra, em 42. Essa convivência mais próxima de 40 anos é que realmente me aproxima. E esse meu gosto, nós vamos agora completar 38 anos do Instituto Cultural Cascatinha Maranguape, que homenageia Chicanísio, que muitos desconhecem, que é um intelectual, com produção em todas as áreas, literatura, e funciona na Serra de Maranguape. O doutor Lúcio falou ali da Dona Xana, né? O Cascatinha é ali naquela curva onde um dia funcionou a Dona Xana. No Maranguape só restou o Cascatinha por raízes, por motivos maiores. Mas existia o Pirapora, existia o Girassol e muitos outros balneários.
E nós insistimos e confiamos que a cultura irá resgatar, certo, a nossa cidade. Eu queria acrescentar, nessa questão de Maranguape, cidade escrita, que muito tem se publicado recentemente em Maranguape, nas coletâneas internacionais, lusófonas, diversos autores, nos jornais de circulação local. Então, realmente, há se escrito bastante por Maranguape. O desafio da leitura é essa a mensagem que eu deixo. Cassiano de Abreu, com seu mestre escola, lá mesmo, em Ladeira Grande, aprendeu a ler e depois foi basicamente autodidata. Eu acho que é esse grande desafio que nós precisamos levar para a reflexão na educação brasileira, na questão do ensino e da educação. Infelizmente, o que constatamos é que o que se chama alfabetização, na realidade, deixa muito a desejar a interpretação de texto. E focando numa boa alfabetização, a leitura poderá, com certeza, realizar, abrir as portas do conhecimento para quem desejar, como são inúmeros os casos, e compreender nesses desafios que estão postos. E isso são desafios que a gente debate na academia para que a academia se rejuvenesça e que a gente crie a academia distrital e que envolva mais maranguapenses, né? Neste movimento cultural, nós convidamos hoje 150 pessoas ligadas à cultura do Maranguape, né? Mas nós somos milhares, né? Nós somos mais de 120 mil e precisamos multiplicar e no termo original, cultivar, certo? Esse conhecimento e continuar esse processo de aperfeiçoamento. Mas a boa notícia que eu quero dar aos maranguapenses, que a pandemia ainda não havia permitido, é que Maranguape, cidade escrita, ganhou uma dimensão extraordinária com a sua lenda romanceada. Ceará, uma lenda de amor. Muito em breve, nas melhores livrarias e nos locais de Maranguape. Mas, de imediato, quem se interessar, pode ligar lá para o Instituto Cultural do Cascadinha, que eu vou interagir com a editora e a gente manda deixar em casa. Porque não existe leitura mais agradável do que essa para esses tempos de confinamento, de reclusão, né, de distanciamento. É um romance com final feliz. Sem juízo de valor, quem leu Porangaba, quem leu Iracema, ficará surpreso com a maestria dessa romancista que enobrece a Academia Cearense de Letras, a escritora Graciane Carvalho Cordeiro, a quem nós, maranguapenses, nessa oportunidade, nesse Maranguape Cidade Escrita, de surpresa para ela, Lourdes, doutor Lúcio, fazemos esse tributo. Fico aqui à disposição para dar tempo a alguma provocação, se não, entro aqui em algumas considerações sobre a chegada
de Joaquim Lopes de Abreu, o fundador de Maranguape. Peço aí a intercessão de vocês, algum comentário, alguma pergunta, ou posso continuar? Paulo, você ainda tem 3 minutos da sua fala. Obrigada aí pela parte que me toca. Você que me deu esse livro, essa história de presente. Eu que agradeço. Eu sou um prosador. Aí tive a felicidade de encontrar uma romancista dessa. Bem, eu quero dizer a vocês que, com todos os protocolos, tão logo considere possível, dizer a vocês que Maranguape existe. E que lá, independente de qualquer coisa, existe uma exposição permanente, onde os netos podem levar os avós, né? Porque o nosso centro cultural, a instituição que mantém o centro cultural, ela já vai completar 58 anos. E, então, existe uma exposição permanente que trata do chicanismo, trata do Capistrano de Abreu e trata da Fundação de Maranguape. Eu não quero tomar partido nas polêmicas de Fortaleza, mas aos maranguapenses e nossos irmãos maracanauenses, eu digo, o nosso fundador foi Gaspar Paraupaba. Claro que, como um índio potiguar cearense, a implantação de um sistema de aldeia jesuíta precisou do apoio de alguém. E eu sou inclinado, pelos estudos que continuam avançando, a dizer que seria Luiz Figueira, sempre com a presença do bravo Martim Soares Moreno. Porque Martim Soares Moreno não se ausentou do Ceará. Ele se viu com o Coelho, ele se viu, depois ele voltou a ser. Mas ele organizou uma rede de aldeias, que a ideia dele era proteger ainda o forte dele, embora não haja evidências que o São Gonçalo, o forte, o arruamento de Luiz Figueira tenha sido no mesmo lugar. Me parece ali pelo Porto da Prainha, mas o fato é que a colonização de Maranguape e a sua penetração e o seu desenvolvimento deve-se, sem sombra de dúvida, certo? A visão estratégica e a infraestrutura fundamental da estrada de 5 léguas para carroças, construída pela Companhia das Índias Ocidentais, sobre a qual permitiu, 100 anos depois, o início da colonização em Maranguape, ultrapassando a outra banda do Riacho Pirapó. Paulo, aí... seu tempo. Pronto. Então, é aí. Lembrando, Joaquim Lopes de Abreu não é parente de Capistrano de Abreu, mas trouxe de Sobral o avô de Capistrano de Abreu, e aí, a partir daí, 2 anos antes já tínhamos a paróquia de Maranguape, 2 anos depois já veio o município, e essa história toda já está muito bem registrada, precisamos reeditar. Obrigado pela oportunidade. Lourdinha, seu microfone está desligado. Eu quero agradecer bastante, não é? Como o nosso presidente também vai agradecer, depois encerrar, aos 2 grandes conferencistas e pedir que eles me expliquem, que me digam, porque esse vocábulo
Columinjuba é de origem indígena. Eu queria que você explicasse o sentido. Gostaria. Menino louro, considerando o primeiro branco que lá chegou, que foi visto, então, os indígenas deram esse nome. Vem de Curumim, mas é Columinjuba, menino louro. Columinjuba. Columinjuba. Muito interessante. Eu vou passar a palavra para o nosso presidente, agradecer, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, eu acho que antes do doutor Lúcio fazer as despedidas, agradecer a vocês, quem quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, a hora é essa. O Paulo Roberto levantou a mão. Paulo, seu microfone está desligado. Só fazer um registro, né, de agradecer aqui os companheiros da Confederação de Ciências, Letras e Artes do Brasil e também da Academia de Letras do Brasil. Obrigado. Aproveitando aqui o microfone aberto, eu gostaria de indagar ao Paulo sobre esse movimento do Ceará holandês que é feito e que existe uma exposição permanente lá no Centro Cultural Cascatinha. Que você falasse um pouquinho para a gente do que é que ele representa. Existe um grupo de estudos do Ceará holandês que reúne virtualmente pesquisadores autônomos em Itamaracá, na Holanda, aqui no Ceará, mas nós já tivemos 2 grandes momentos nesse movimento. E o último foi exatamente com o surgimento da Confraria Cultural, né? Porque só se realiza essas missões. Então, nós resgatamos, corrigimos, revisionamos algumas informações imprecisas que ainda eram difundidas no Ceará, porque a Unesco declarou Patrimônio da Humanidade os arquivos europeus de Oxford, de Amsterdã. Então, assim como Souto Maior, lá no início do século, trouxe algumas páginas do Diário de Matias Beck, certo? E gerou uma reviravolta na história do Ceará, certo? Hoje, né, nós conhecemos outras 3 cartas inéditas, né? E estamos avançando nesse estudo. Por exemplo, em local nenhum, tudo que eu havia lido na minha vida dizia que não tinham encontrado prata no Maranguape, porque não existiu prata. E hoje nós temos as cartas de 23 de julho de 53 e uma comprovação, certo? De uma carta em Oxford, uma carta vinda de um holandês para um parente que estava na Inglaterra, certo? Que narra o aprisionamento do navio do Xanabá, certo? Carregado da prata do Ceará. É preciso entender essa necessidade do revisionismo, que a presença holandesa foi em função da União Ibérica, porque os holandeses disputavam a independência da Holanda. Na hora que terminou a União Ibérica, os holandeses foram fundar Nova York, foram para o Canadá, foram ocupar aqui as Antilhas, o Triângulo dos Refugiados, Curaçao, Barbados, depois chegaram a Guiana, ok? Então, há muito o que pesquisar, mas nós precisamos vencer, precisamos de apoio cultural e precisamos vencer, construir pontes,
entre as universidades e as academias. Obrigado pela oportunidade. A Linda Lemos levantou a mão. Pois não, Linda, que nós já estamos caminhando para o final, faltam 3 minutos, não é isso, Lourdinha? Isso, e o Lúcio também ainda vai encerrar Encerramento. a reunião, Tá bom. né? Pronto, só para finalizar, Depois Linda da Linda. Lemos. Tá. Vou levantar aqui a mão, hein? Linda Lemos? Desculpa, cliquei, não foi intencional, porém agradeço, Graciane, pela oportunidade de parabenizar por um belo projeto, não é? Cidades escritas, parabéns, doutor Lúcio Alcântara, Lourdinha, Graciane, vocês três, em nome de todos os demais que compõem. Obrigada. Só lembrando que foi iniciado na gestão da Ângela Gutierrez, que aqui está presente. Ângela, foi dela, Cidades Escritas. Queridíssima Ângela, competente demais. Parabéns, Ângela, pelo seu projeto. E a vocês dois, Moreira Lopes e Paulo Neves, que nos deram um show de história, viu, Paulo Neves? Parabéns. Como também Moreira Lopes, com a poesia, a verve poética, né? Correndo pelas veias. Parabéns a todos. E obrigada, Graciane. Não foi intencional o meu levantar a mão. Eu não estou enxergando realmente aqui. Tá bom, minha querida. Acontece. Agora pois eu vou não, levantar Lourdinha. a mão. Eu quero ter uma palavrinha. O senhor Leonardo Moura. Leonardo Pois não, Moura senhor tinha Leonardo. levantado a mão. Estou de mão levantada, hein? Pode falar. Poucos Pronto. Posso Não, falar? Severo também. Severo do Cariri Cangaço. Eu levantei a mão para dar uma palavrinha. Pois não, senhor Leonardo, pode falar. Pode dizer rapidamente, Leonardo. Não sou conhecido de todos aí, né? Conheço parte, a Linda, o Roberto, que fazem parte da minha academia também. A minha é a UMES. Estou dizendo, não vou dizer a vocês, não sou cearense, sou de Areia Branca, Rio Grande do Norte, Terra do Sal. Entretanto, moro aqui há 58 anos. Casei-me com a cearense do Rio. Como se fosse. Haja vista que escrevi um livro e com este livro estou na Academia UMES. Academia de Letras do município cearense, estou na UMES, né? Da qual a Linda e o presidente Nicodemos e outros mais, aí o próprio Roberto Neves, todos eles são integrantes desta academia. Bom, sou de Areia Branca, como disse, estou aqui há 58 anos, aqui me casei, aqui me formei, sou economista da turma de 67, né? E me sinto um cearense. Na verdade, sou um cearense de fato, de direito não. De fato, de direito não. Mas 58 anos, com filhos aqui, 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres, e estou convivendo com esse meio literário. Olha, a palestra dos dois aí, a fala de vocês, eu saio enriquecido, né? Conheci um pouco mais de Maranguape e do Ceará. O doutor Lúcio falou muito bem, né, sobre o Ceará, o Dedé, né, Dedé, na intimidade, o Dedé deu um banho de poesia, né, falando de Capistrano de Abreu, né, morreu com 73 anos, foi um vulto histórico, e é histórico, né, e eu saio enriquecido. Quando eu participo de uma reunião deste quilate, né, em que se troca ideias, né, todos saem enriquecidos. Trocar uma moeda por outra, eu sou economista, falo de moeda. Eu saio com uma moeda e você sai com outra. Eu dou a minha para você e você me dá a sua para mim. Só que ambos saem com uma moeda. Ambos saem. Já quando se troca ideias, há uma multiplicidade de informações, de enriquecimento e de conhecimento. Estou dizendo,
concluo aqui, saio enriquecido com a palestra sobre Maranguape, né? É uma terra que eu conheço pouco, né? Mas, pelo que mostraram aqui, os vultos históricos, Chico Anísio é o concurso, já morreu, mas quem amou a vida como ele amou, não morre, já dizia o Chaplin. Quem ama, não morre, segundo Chaplin, né? E felicidade para vocês, sucesso, e deixo aqui o meu aplauso pelo trabalho de vocês. Obrigado, hein? Obrigada. Obrigada. Manuel Severo, por favor. Obrigado. Ainda tem tempo, Graciane? Só para Temos corrigir só... o Leonardo, Graciane. Leonardo, você é cearense. 5 minutos. Diga, meu filho. Você é do Ceará brasiliano. verdade, eu sou E Areia Branca pertencia à capitania do Ceará, viu? Não sinta-se cearense. Você agora botou história para fora. Você agora botou história para fora. Né? Vamos deixar aqui o Manuel Severo falar. Vamos Devido chamar ao tempo, tem duas mãos levantadas, o Francisco Lopes e o Manuel Severo. Ainda tem tempo, Graciane? Nós temos 2 minutos. E o doutor Lúcio vai falar. Desculpa, Pronto, perdão, Severo. que iniciativa maravilhosa, compartilhar com essa pleiade de gigantes, né? Uma noite preciosa e ter o privilégio de ouvir não só a voz, mas o coração do Lopes e do Paulo Neves falando do meu Maranguape, viu, Graciane, que eu sou de Maranguape, e compartilhar isso com vocês é algo maravilhoso. E que aula, uma aula magna, né? Peguei no meio, mas não deixei de beber da fonte. Então, parabenizar a academia. Maravilhoso, realmente. Não, fantástico, né? Ângela Gutierrez, parabéns, parabéns. Que iniciativa bacana. Lourdinha, Graciane Cordeiro, de quem eu sou fã incondicional. Isso é maravilhoso. Abraçar a Linda, Fátima Lemos, pessoas queridíssimas. E o doutor Lúcio Alcântara, amigo de meu pai, por muitas vezes esteve em Maranguape com meu pai, então isso é um privilégio maravilhoso. Então recebam o abraço, o nosso abraço, o abraço do Caricangaço, e isso é que faz a gente compreender que vale a pena. Não vamos parar, porque vale a pena, isso é que vale a pena. Paulo Neves, meu irmão. É verdade. Um grande beijo, você é maravilhoso. Joana, um grande abraço. Severo, Cariri Cangaço, presente, muito obrigado pela sua presença. Doutor Lúcio, o senhor pode fazer aí o encerramento, por favor? Lúcio, pode falar. Pode falar, doutor Lúcio. Deixa eu ver se o microfone dele está desligado. Graciane. Está desligado. O Dedé. O microfone está desligado. De agradecimento, pode ser? Sim. Pois não, Dedé. Enquanto ele está tentando aí ligar o microfone. Quero agradecer a toda a academia pela oportunidade de falar dos literatos de Maranguape. Foi uma honra muito grande. E quero dizer assim, Maranguape, além dos literatos, tem os notáveis. Né? Entre os notáveis, temos Francisco Benévolo, Odilon Benévolo, Elvira Pinho, Jaime Benévolo, Ageu Gugel Braga. Jaime Benévolo. Isso, Jaime Benévolo Maranguapense, que é nome de Fortaleza. Temos o Capistrano foi também linguista. Tavares, né? E temos ainda os políticos, o senador Omi Pinto, o deputado José Mário Mota Batista, deputado Raimundo Gomes de Matos. Então, entre eles, são notáveis de Maranguape. E nós nos alegramos de elevar esse grupo. Mas seria uma descortesia muito grande se essa sessão se encerrasse sem eu agradecer a todos que participaram, mas sobretudo os 2 palestrantes, que trouxeram aí informações muito preciosas, muito úteis sobre Maranguape e sua gente. Maranguape é muito maior do que meia hora de palestra. Então, a gente fica devendo. Não é? Eu mesmo teria alguns comentários para fazer, inclusive sobre um episódio que eu escrevi, foi quando a princesa da Baviera
de passagem pelo Ceará, o navio teve um problema e demorou 2 dias aqui, e ela foi a Maranguape. E descreveu isso, que está num livro recentemente traduzido pelo pesquisador André Frota. Ela era uma naturalista e uma mulher exótica para aquela época, e ela levou um macaco de Maranguape que carregou para a Alemanha. Um sonim, que é o que eu entendi que era. Bom, mas não há tempo para a gente falar mais sobre isso, e eu peguei esse trecho traduzido na época que eu estava no Senado e publicando na revista do Instituto Ceará. E lembrar, como foi dito aqui, que teve muita gente notável em Maranguape, que não deu tempo para falar de todos. Eu lembraria Severino Sombra, foi um grande político, foi um homem que teve concorda ou não com a ideia dele, mas ele teve um protagonismo muito importante na política brasileira e fundou uma universidade em Vassoura, no Rio de Janeiro. E outra pessoa... E Elvira Pinho. Jeová Mota, militar, e que também escreveu um livro muito importante, A Formação do Soldado Brasileiro. Também um grande maranguapense. Mas tudo isso, quem sabe, nós vamos discutir numa excursão que eu já imaginei da Academia Cearense de Letras, quando a pandemia arrefecer. Muito bem. Nós vamos lá Excelente. a Maranguape, visitar a cidade e dialogar com a sua cultura, a sua história e a sua tradição. Obrigado a todos que participaram, especialmente Greiciane, Lurdinha, e o Dedé e o Paulo Neves, pela magnífica contribuição que deram, e aos demais que também se manifestaram aqui ou que tiveram a oportunidade de apreender todas essas informações. Eu não sei quando é que está prevista a reinauguração da Casa de Capistrano de Abreu, mas certamente isso vai ser feito com alguma solenidade. Para terminar, Capistrano de Abreu, todo dele se criou uma religião de intelectuais, de amigos e admiradores. Quando ele morreu, se criou no Rio de Janeiro a Sociedade Capistrano de Abreu. Estudou Capistrano, publicou muita coisa, e um belo dia, sem ter mais aqueles adeptos, aqueles admiradores antigos, ela foi extinta. E o reitor Martins Filho, da Universidade Federal do Ceará, com a ajuda do José Honório Rodrigues e do Fernando Câmara, que era de Xeramobim, ou melhor, Zé Aurélio Câmara, que era de Xeramobim. Mas a família Câmara tem lá o Solado Câmara, lá em Maranguape. Pois bem, esse acervo ficou depois no Instituto Ceará, parte no Museu do Ceará, e na minha gestão, com o estímulo do Eurípides Chaves, que é membro do Instituto Ceará, e em diálogo com o Museu do Ceará, nós conseguimos recuperar uma parte desse material e recriamos no Instituto Ceará a Sala Capistrano de Abreu, onde está o acervo intelectual dele, é uma escultura que reproduz a placa que está na porta, que era da antiga Sociedade Capistrano de Abreu, e assim por diante. De forma que, assim, a gente reconhece
o grande mérito do historiador e, indiretamente, uma homenagem ao seu berço, que foi a cidade de Maranguape. Muito obrigado a todos. Essa reunião, a CL virtual, será mensal, oportunamente. Aí a Graciane, a Lucinha e todos os membros da academia estão envolvidos nesse empreendimento, vão divulgar a nossa próxima atração. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. E em nome